Amigo torcedor vascaíno, uma sexta-feira, né? Feriado do trabalhador, muito feliz para todo torcedor vascaíno. Como é bom, né? Como eu costumo falar, um dia após uma vitória do nosso Vascão e uma vitória da forma com que foi. Vitória de moral, vitória que alegra, vitória que dá confiança para o torcedor olhar para o clássico que vai acontecer depois de amanhã contra o Flamengo no Maracanã e confiar numa vitória. Inclusive, falando em Flamengo, a bruxa tá solta pro lado de lá, tá? Amigo torcedor vascaíno, é claro, eu vou falar sobre isso aqui neste vídeo, trazer informações importantes, porque o Flamengo tá com um problema para definir o time que vai a campo contra o Vasco nesse próximo domingo e trazer também informações importantíssimas, tá, amigo torcedor vascaíno, relacionada à mudança de estatuto do nosso Vascão. Tem também novidades, é claro, sobre a partida de ontem, grandes atuações, depoimentos importantes, entrevistas importantes de jogadores que estiveram em campo, enfim, amigo, só pela introdução você já tá conseguindo perceber que esse vídeo chega para você bastante agitado, bastante movimentado, cheio, né, das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia, chegando pela parte da tarde, e temos também o Boa Noite Gigante, né, que é o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Vamos juntos, que eu sei que tem muita gente aí do outro lado que está toda hora aqui assistindo aos nossos vídeos, mas ainda não se inscreveram. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo torcedor vascaíno, falar logo, né, sobre o nosso Vascão, porque é domingo, cara. Depois de amanhã o Vasco já volta a campo para enfrentar o Flamengo no Clássico dos Milhões. Alô, Renato Gaúcho, eu nunca te pedi nada. É só uma vitória contra os caras dentro do Maracanã para alegrar o mês de maio todo. Todo. Se o Vasco vencer domingo, o Flamengo no Maracanã é o mês todo de maio com um sorriso de orelha a orelha. E o Flamengo enfrenta sérias dificuldades, tá, amigo torcedor vascaíno, para montar a sua equipe titular para o jogo desse próximo domingo contra o Vasco da Gama. O Flamengo, inclusive, já para o jogo desse próximo domingo, não terá 3 meias, tá? Nenhum, inclusive, meia armadora à disposição do técnico Leonardo Jardim. Carrascal, Arrascaeta e Paquetá, os 3 camisas 10 do Flamengo, não estarão à disposição. O Flamengo tentou, né, uma última cartada para diminuir a pena de Carrascal, mas não conseguiu. O Carrascal foi suspenso pelo STJD em 4 partidas por conta da expulsão diante do Fluminense no dia 12 de abril. Cumpre, então, um dos jogos dessa suspensão contra o Vasco nesse próximo domingo. Além, né, do Carrascal, o Flamengo perde também o Arrascaeta por uma lesão no ombro, sofrida na partida da Libertadores de quarta-feira, inclusive passou por uma cirurgia ontem, quinta, na região, e o Paquetá também lesionado desfalca. Então o Flamengo não tem nenhum meia de ligação e vai ter que improvisar algum jogador ali na posição. Além de não ter nenhum camisa 10, Arrascaeta, Carrascal e Lucas Paquetá, o Flamengo também não terá Bruno Henrique, fica de fora do jogo, né, contra a equipe do Vasco da Gama por conta
de um trauma no pé direito, e já o Emerson Royal, lateral direito do Flamengo, também fica de fora por conta de uma fratura nasal. Então o Flamengo não tem Bruno Henrique, não tem seu lateral direito Emerson Royal, não tem Carrascal, não tem Arrascaeta e não tem Lucas Paquetá. A bruxa tá solta pro lado de lá. Eu tô preocupado com isso? É claro que não. Mais do que nunca, não se torna uma obrigação, porque clássico é sempre clássico. Mas são pontos positivos, são detalhes importantes que fazem o Vasco da Gama chegar com moral, principalmente após a vitória de ontem contra o Olímpia, para passar por cima do Flamengo dentro do Maraca. Te anima, torcedor vascaíno? Deixa claro, né, a sua opinião nos comentários. Enquanto o problema tá pro lado de lá, eu, Lucas, como bom torcedor vascaíno, sem dúvida nenhuma, estou muito animado, porque o Vasco tá bem. Principalmente ontem, após a vitória, o torcedor vascaíno conseguiu recuperar essa confiança que tinha ido embora. Eu estava sem confiança nenhuma com esse Vasco da Gama, principalmente para enfrentar o Flamengo no Maracanã. E com uma vitória muda tudo, com uma vitória melhora o clima, ainda mais da forma com que aconteceu. Pois foi uma vitória, né, como eu trouxe inclusive no Acorda Vascão de hoje, que faz com que o torcedor vascaíno observe que pontos negativos que vinham acontecendo no chamado time titular possam ser corrigidos com peças do time reserva que estava em campo ontem. Bom, o Vasco está com um problema no setor de meio campo, cara, talvez achou. O Rojas entrou muito bem. O Vasco está com um problema no lado direito, não achou um ponta direita ainda. Tá aí o Adson jogando bola, se destacando. O Vasco está com um problema com o Paulo Henrique, não está jogando. Tá aí o Puma jogando, brilhando, indo bem, marcando gol. Talvez o Renato ontem tenha conseguido, de certa forma, né, suprir as carências que vinham sendo identificadas no time titular com as peças do chamado time reservas. E eu sou fã de um homem. E esse homem se chama Puma Rodrigues, um jogador que chegou ao Vasco em 2023. Não sei se você lembra, a última vitória do Vasco da Gama, inclusive, foi esse ano, 2023, dentro do Maracanã, com um golaço de Puma Rodrigues, que hoje é o artilheiro do Vasco da Gama na temporada com 7 gols no ano de 2026. E aí, já pensou, amigo? Vasco e Flamengo domingo. O Puma merece ser o titular. O Vasco, depois de 3 anos sem vencer o seu maior rival. Tá um jogo pro Puma entrar em campo como artilheiro, voltar a marcar um gol contra o Flamengo e ser novamente o responsável por uma vitória contra os caras no Clássico dos Milhões. Ontem, logo após a partida, o Puma falou um pouquinho sobre esse bom momento que vive vestindo a camisa do Vasco na temporada de 2026 e, é claro, eu trago as palavras de Puma Rodrigues para você. Se liga só. Sabíamos que era difícil para nós, nos preparamos dessa forma, a gente sabia que tinha que ganhar hoje, fazer mais um gol para ficar na liderança do grupo, e a gente fez, acho que fez um jogo muito bom de princípio a fim, e não à toa que fizemos 3 gols, então feliz por isso. Muita liberdade, ele sabe que eu piso sempre na área, então ele dá ainda mais liberdade, deixa um cara para fazer a cobertura defensiva. Acho que é muito importante para mim também que ele dê essa liberdade, porque chega muito na área para fazer o gol ou jogar o gol. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a Copa do Mundo, já que você está nessa... Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras de Pumita Rodrigues. E outro jogador que também na noite de ontem foi muito bem, né, conseguiu se destacar e até uma grande surpresa, pois teve a sua estreia no profissional do Vasco da Gama, diferente do Puma, que já é um jogador experiente, né, 3 anos de Vasco e foi muito bem. Teve também o Ramon Rick, que estreou profissionalmente pelo Vasco da Gama na noite desta quinta-feira e conseguiu se destacar. Uma leveza para vestir a camisa do nosso Vasco, um jogador de apenas 18 anos de idade, mas que, sinceramente, ontem jogou de uma forma que parecia ter 30. Jogador experiente, assim, parece, né? Demonstrou muita experiência porque tem apenas 18 anos, então claro que não é um atleta experiente, um jogador que mostrou muita personalidade, de fato, né? Sempre encantou nos jogos das categorias sub-20, sub-17, sub-15, um meio-campista, assim, amigo torcedor, com uma capacidade de controlar o jogo que mostrou ontem
impressionante. Aparece, pede o jogo para si e mostrou para alguns jogadores que o Renato Portaluppi, inclusive, utiliza muito, que o Ramon Henrique tá ali. Se precisar, ele tá à disposição. Não se intimidou. Em cima da hora, o Tietchan acabou sentindo uma indisposição no aquecimento. Ramon Henrique, Ramon, vai jogar, cara. E ele foi, sem medo. É isso, é cria da base do Vasco da Gama. E vou te falar, tá, amigo torcedor vascaíno, tem que estar no radar do Renato. E o que mais me impressiona é que ontem ele entrou em campo de titular. E na quarta-feira, ele estava em campo também contra o Botafogo, no Campeonato Brasileiro Sub-20, no Estádio Luso Brasileiro, às 7 horas da noite. Então, quarta, às 7 horas, ele estava jogando contra o Botafogo titular. Entrou em campo durante 70 minutos na partida. Vitória do Vasco pelo placar de 1-0. E na quinta, às 7 horas também, menos de 24 horas depois, ele estava novamente em campo jogando contra o Olímpia. É isso, cara. É jogador, é raiz, não tem palhaçadinha não. E que jogador é Ramon Henrique, que foi muito elogiado pelo auxiliar do Renato Gaúcho, que estava na beirada de campo ontem. Se liga só, amigo, porque é de arrepiar. E o Ramon, você vê que o futebol permite essas oportunidades, né? Um jogador que veio numa situação emergencial e de uma hora para outra ele foi pensado e jogou contra um time que é extremamente competitivo. Precisa melhorar também em alguns aspectos, que é normal pelo fator idade também, mas ele correspondeu muito bem e a tendência é que ele evolua da maneira com que o Renato trabalha. A evolução dele é bem certa. Amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, né, palavras muito boas também do auxiliar de Renato Gaúcho, que mostra mais do que nunca de que eles ficaram de olho, gostaram da apresentação do Ramon, e o Ramon, sem dúvida nenhuma, tá agora, né, no radar do nosso Vascão. Volto a repetir, melhor que muito jogador aí que o Renato Gaúcho está utilizando no time titular. Concorda, amigo torcedor vascaíno? Deixa a sua opinião nos comentários e para fechar o vídeo, quero mostrar essa imagem aí para vocês. Essa imagem, amigo torcedor Cruz Maltino, é uma imagem divulgada ontem pelo amigo Léo Lacerda, amigão, parceiraço Léo Lacerda, lá do canal Na Torcida Vascaínos. O que é essa imagem, amigo? Essa imagem é uma proposta que o Léo teve acesso exclusivo da alteração do Estatuto Social do Vasco da Gama, tá? E um dos pontos que chamam a atenção nessa proposta de alteração no Estatuto do Vasco é o artigo 157, artigo 157, que deixa claro o fim da quarentena de 5 anos para que dirigentes do associativo assumam funções na SAF. Eu já tinha informado a vocês nos últimos vídeos que a gestão do presidente Pedrinho vem fazendo esse pedido e pode ocorrer sim essa alteração. O que isso influi no Vasco da Gama? Qual é a influência dessa alteração no Vasco? Antes, por exemplo, Pedrinho sai do Vasco da Gama no final do ano. Vou utilizar a figura do Pedrinho como exemplo. Pedrinho sai do Vasco, não quer se reeleger, quer ir embora, quer sair da cadeira de presidência. Com o atual estatuto, o Pedrinho só poderia voltar a trabalhar no Vasco da Gama caso ele quisesse, como um diretor de futebol, como um diretor técnico, qualquer função dentro do Vasco, daqui a 5 anos, ou seja, em 2031. Isso que diz o atual estatuto. O objetivo é mudar para que membros, né, hoje do Vasco da Gama possam, a partir do ano que vem, mesmo após uma saída da cadeira da presidência, possam trabalhar na SAF do Vasco da Gama. Com o Pedrinho, se esse estatuto for mudado, mesmo que o Pedrinho não fique na presidência, caso seja, né, do desejo de Marcos Lamáquia, que tende a ser o futuro do investidor do Vasco e dono do Vasco, contrate o Pedrinho, ele poderá ser contratado. Assim como também, se quiser contratar hoje, os pares da gestão. A gente sabe muito bem que a gestão do presidente Pedrinho não é feita apenas por ele, mas tem seus pares, tem seus parceiros, caso do Marcelo, né, do Cristiano Stockler, do Alain Belaciano, do Marcelo já falei. Então, assim, pares que são importantes no dia a dia, que fazem o futebol girar e que tem, de certa forma, né, ali uma influência positiva no futebol do Vasco da Gama.
Hoje, o estatuto não permite que esses possam trabalhar no Vasco da Gama antes desse prazo de 5 anos. E o objetivo é mudar o estatuto para que, a partir dessa alteração, já no ano que vem, todos possam continuar trabalhando no Cruz Maltina. Essa mudança, né, esse objetivo de mudança, deve ser levado ao Conselho Deliberativo em breve e ocorre em meio ao avanço das negociações para a venda da Vasco da Gama SAF. Do ponto de vista legal, a medida é possível, tá? A Lei 14.193/21 não prevê quarentena para os dirigentes, exigindo apenas regras de governança, reputação e ausência de conflitos de interesse, princípios que já estão sendo contemplados no Estatuto. Na prática, volto a repetir, a mudança não contraria em nada a legislação, mas flexibiliza, né, uma regra interna mais rígida adotada pelo Vasco da Gama. É um tema que com certeza vai gerar muito debate político. De um lado, a flexibilização, querendo ou não, amplia a possibilidade de gestão, e de outro, levanta questionamento sobre governança e independência no processo de transição. Tema muito polêmico, tá? Amigo torcedor vascaíno. Qual é a sua opinião sobre isso tudo? Deixa aí, é claro, nos comentários, porque eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, primeiro vídeo apenas desta sua sexta-feira, segundo vídeo dessa sua sexta-feira, e já eu tô de volta com aquele nosso Boa Noite Gigante para fechar o seu dia com chave de ouro. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.